Em 2011, o déficit de habitações em Belo Horizonte passou de 62 mil unidades, de acordo com a Prefeitura. Uma das consequências da falta de moradia são as ocupações. Já são 169 regiões irregulares. Por outro lado, pesquisa da Fundação João Pinheiro aponta melhora nos números na região metropolitana, principalmente depois de 2006. Na pesquisa são levados em consideração 4 pontos para definir o que é déficit habitacional. Habitações precárias, quando a construção é inadequada, com paredes que ofereçam risco de insalubridade. Coabitação familiar ou cortiço, quando existe mais de uma família na casa. Valor alto para aluguel, quando ultrapassa 30% da renda familiar. Muitos moradores em uma mesma casa, quando tem 3 ou mais pessoas em um mesmo quarto. Cerca de 90% do déficit habitacional está concentrado na população que ganha entre 0 e 3 salários mínimos de renda mensal. Levando-se em conta todos esses fatores, os números apontam uma queda do déficit na região metropolitana de Belo Horizonte. Em 2000, o índice era de mais de 10%. Em 2008, pouco mais de 7%, o que representa 115 mil moradias. O dado percentual é menor do que a média brasileira, que é de quase 10%. Entre 2007 e 2008, a habitação precária na região metropolitana foi o índice que teve a maior queda, né, de aproximadamente 11 mil para cerca de 1.600 unidades. Acesso à habitação é o tema do Câmara Debate de hoje. E para discutirmos o assunto, nós convidamos a especialista da Escola de Arquitetura da UFMG, professora Silke Kapp, a diretora de Planejamento da URBEL, Maria Cristina Fonseca Magalhães, e os vereadores Adriano Ventura e o vereador Irã Barbosa. Obrigado a todos pela presença. Antes de começarmos, vamos ver uma matéria sobre a situação dos moradores da comunidade Zilá Expósito, uma das ocupações da cidade. A comunidade Zilá Expósito é uma das 169 áreas irregulares de Belo Horizonte. O terreno, que é da prefeitura, foi ocupado há 2 anos por famílias que não foram contempladas pelos programas de habitação do governo. E esta nova audiência pública na Câmara reuniu moradores da ocupação preocupados com ações judiciais movidas pelo poder público para garantir a desocupação do terreno. A comunidade Zilá Expósito ocupa uma área de 30 mil metros quadrados na região norte de Belo Horizonte. Vivem no local mais de 100 famílias que no mês de outubro do ano passado foram repreendidas por uma ação de desocupação realizada pela Prefeitura de Belo Horizonte. Uma atitude que os moradores consideram uma violação aos direitos humanos. Eles foram lá com grande quantidade de polícia militar, tropa de choque, guarda municipal, usando spray de pimenta em crianças, mulheres com 3 meses de nascer no colo. Usou com bastante truculência mesmo. Na época, a Prefeitura e a Polícia Militar demoliram 24 casas. As outras moradias não foram derrubadas porque a Defensoria Pública apresentou uma liminar que impediu a continuidade do despejo. O que aconteceu no dia 21 de outubro na comunidade Zilá Expósito foi sim uma violação de direitos humanos e também um desrespeito à própria lei de uso e ocupação de solo do município de Belo Horizonte. A defensora pública explicou ainda que a prefeitura pediu na justiça a reintegração de posse do terreno. Judicialmente ainda há muito o que ser discutido para o Zilá Expósito. A gente vai discutir a posse do município ou se alguns moradores já adquiriram o direito de posse. Uma verdadeira queda de braço entre o poder público e a luta pela moradia. Dona Euzelina teme que a prefeitura volte a obrigar os moradores a desocuparem a área. Ali é tudo que eu tenho, moça. Eu nunca tive uma casa minha mesmo para dizer assim, essa casa aqui é minha. Agora é que eu tenho. Será que eles vão derrubar de novo? Se eles fizerem isso, eu vou passar mal, eu não sei, eu tenho certeza que eu não vou aguentar, porque eu não tenho onde morar. O autor da audiência pública, vereador Adriano Ventura, solicitou oficialmente explicações da Prefeitura sobre a ação de desapropriação realizada em outubro de 2011. O que foi feito e que tipo de punição foi aplicada aos fiscais e funcionários da Prefeitura que agiram de maneira truculenta no dia 21 de outubro do ano passado? Bom, e o Adriano Ventura está presente aqui nessa mesa de debates aqui da TV Câmara.
Vereador, a gente fica emocionado com o depoimento da Euselina, né? Isso. Aquela moradora, não é? Já com uma certa idade, dizendo que, será que vão tomar a minha casa? O que nos deixa compungidos, o Irã Barbosa é solidário nisso também, é que você encontra nessas ocupações de terrenos hoje em Belo Horizonte, muita gente que há muito tempo sonha com a casa própria. Por exemplo, no Dandara, nós temos pelo menos 3 pessoas com mais de 70 anos. E só agora tem a sua casinha própria, que é um barraquinho. Muito humilde, mas é a casa desse morador. E a gente entende que a ocupação, mesmo irregular, ela pode sim ser até um trunfo da prefeitura. Ela não trabalha em oposição. É claro que no momento que a ocupação acontece, tem todo o arcabouço público em tentar impedir, em dizer que isso é irregular, mas no fundo, se você somar, por exemplo, Dandara, Camilo Torres, Irmã Dorothy, até o Eliana Silva foi desmantelada, você tem 1.700 unidades habitacionais, inclusive sem a participação do poder público. Isso, na realidade, é uma vantagem. É mais um grupo social que pode se unir em algo que nós sonhamos hoje, que é a participação solidária. O senhor está dizendo aí 1.700 unidades habitacionais, sim. Quer dizer, e nós temos 169, não citou aí no máximo 6. Sim. Nós temos 169 ocupações na cidade, quer dizer, esse número é muito maior. Existe uma estimativa, Maria Cristina, desse número de ocupações na cidade, de quantas pessoas estão morando, ou é difícil estimar esse número? Não, nós fizemos cadastro em algumas dessas ocupações a pedido tanto do prefeito quanto, às vezes, do Ministério Público, mas não em todas. Né? Em algumas delas nós efetuamos cadastro para levantar número de famílias. O Dandara é uma delas, que eu me lembre. Só as outras eu não tenho esse dado das 169, não. O dado que nós temos é geral da cidade, o DEF da cidade. As pessoas que participam de ocupações, nós conversávamos antes, principalmente com a professora Silvia, elas têm uma preferência na questão de financiamento habitacional, na questão de ter a unidade habitacional, o apartamento? A Prefeitura de Belo Horizonte trabalha com uma política habitacional desde 2004, né, talvez até seja um pouco isso que o vereador tenha mencionado aí, que foi construída com movimentos organizados pela moradia no município. Nós temos o cadastro lá de inúmeros núcleos de sem casa que agregam dentro deles a população de sem casa, que aí são a maioria dessas famílias que atendem algum daqueles critérios que foram colocados aqui, é porque essa pessoa que paga aluguel alto ou que tem coabitação, que agrega esses núcleos sem casa. Então, a nossa política foi construída com essas organizações e é com elas que a gente prioriza ou privilegia a produção de habitação no município desde 2004. Agora, com a entrada do Minha Casa Minha Vida, com o recurso do governo federal, esse atendimento ele é um pouco mais ampliado, porque ele possibilita, pelos critérios federais, que famílias inscritas participem de sorteios para acessar a moradia. Né? Então, o que nós estamos trabalhando aqui em Belo Horizonte é que, além dos critérios federais, nós estamos construindo com o Conselho Municipal de Habitação e com o Movimento Popular critérios municipais que a gente possa pontuar essa participação dos núcleos sem casa. Mas o acesso ele vai ficar mais ampliado a partir do Minha Casa Minha Vida. Sim. Agora, a nossa prioridade é da política habitacional que a gente tem construído aí com os movimentos. E que, no nosso entendimento, inclusive, ela evitou, durante esses anos todos, um número muito maior de ocupações. Se a gente não tivesse essas políticas construídas, nosso entendimento, o nosso sentimento é de que essas ocupações seriam muito maiores hoje no município. Tá certo que elas estão surgindo nos últimos anos, mas a gente acha que isso tende a reduzir à medida que você começa a atacar o problema da habitação. Ok, a professora Silvia é uma estudiosa do assunto, né? Já há muitos anos, né, professora? E a gente conversava aqui também antes do programa, quer dizer, o problema começou lá atrás, na própria construção de Belo Horizonte, né? Quer dizer, a diferença social, os operários que fizeram a cidade foram ocupando os morros da cidade, e as favelas daí vieram, e o problema foi se agravando. É mais ou menos essa a leitura mesmo? Estou fazendo uma leitura correta? Eu acho que sim. Na verdade, as favelas surgiram desde o início e foram paulatinamente empurradas para fora. Sim. Então, no momento em que um território ocupado se torna interessante, se torna uma centralidade, está bem articulado, está interessante do ponto de vista urbano, aí
as pessoas são expulsas de novo para um lugar mais precário, menos articulado, com menos oportunidades, né? E isso aconteceu durante a história de Belo Horizonte o tempo todo. A gente pode traçar linhas assim, de onde saíram as pessoas que hoje estão no Morro das Pedras, né, para onde elas estão indo, etc. E, na verdade, a gente tem dispositivos legais para interromper esse fluxo. Por exemplo, esse dispositivo da chamada Zona Especial de Interesse Social, a ZEIS, que muitos moradores das próprias favelas também desconhecem, né? Ou já ouviram falar, mas não entendem muito bem que essa... Em que ele ajuda? Em que a ZEIS ajuda então, os moradores? A ZEIS, depois Cristina me complementa, ela é uma espécie de reserva, vamos chamar reserva de mercado, para que aquele terreno seja de uso exclusivo para habitação popular, né, daquela forma que está lá, e não seja disputado, por exemplo, com capitais em geral, inclusive o capital imobiliário, e nem com moradias de classe média ou classe alta. Tá? Então, é como se você tirasse uma porção do território e reservasse ali, assim como a gente faz reserva de mercado para privilegiar, às vezes, quem não precisaria do privilégio, né? Aqui você faz uma reserva para garantir um direito. E eu acho que isso é uma coisa que seria muito importante a gente ter em quantidade muito maior em Belo Horizonte e de uma forma que misturasse, mesclasse mais o tecido urbano todo, sabe? Não assim, todas as pessoas mais pobres vão morar em determinadas regiões, todas as pessoas médias vão morar, né? E assim por diante. A gente tem um tecido mais vivo, mais misturado, mais heterogêneo. Mas o senhor pensa que pode ser por aí, só ouvir o vereador aí, né? O caminho para resolver esse problema do déficit habitacional, vereador? A questão das ZEIS, por exemplo? Olha, o déficit habitacional de Belo Horizonte, ele vem muito também por causa da saturação do tamanho da cidade. É uma cidade que está crescendo e está com um tamanho cada vez mais limitado. Agora, certas discussões que pautam a Câmara Municipal e que pautam a cidade de Belo Horizonte têm impedido o avanço dessa política social. Um exemplo disso é a criação da Regional Isidoro, que em primeira instância foi discutida, é uma regional que vai acabar com 6 milhões de metros quadrados de área verde, aproximadamente 1 milhão de árvores em Belo Horizonte, e cuja habitação escolhida para ocupar essa área que está sendo derrubada é primorosamente B e C, que é justamente classe B e C. Exatamente, que classes B e C. Classe média. Média e média alta, que estão justamente fora do déficit habitacional que está sendo analisado. Quer dizer, eles estão trocando de casa. Exatamente. O que foi colocado, por exemplo, na Regional Isidoro, quando você cria uma regional como aquela de 67 mil apartamentos para 240 mil pessoas e só reserva 3 mil dessas habitações para Minha Casa Minha Vida de 0 a 3, você está praticamente impossibilitando que naquela área realmente tenha algum tipo de, vamos dizer assim, utilidade social para o município. Deixa eu só fazer uma explicação, uma parte para o telespectador, porque o senhor está falando aí da questão do Isidoro, que é uma área equivalente ao interior todo da Avenida do Contorno, fica na região norte da cidade, não é? Ali perto de, eu diria, Santa Luzia, eu posso situar dessa forma. No final da Cristiano Machado, parte da fazenda do Isidoro em Santa Luzia, inclusive. No final da Cristiano Machado à direita, uma área do tamanho do interior da região, da Avenida do Contorno inteira, né? Essa área foi aprovada a construção de quase 70 mil unidades habitacionais, quase 70 mil apartamentos. Exatamente. Isso, na região norte. E o senhor está dizendo que ali poderia ter também uma reserva para construções de interesse social. Essa foi uma das discussões que eu cheguei a colocar aqui na Câmara na época. E outro dia, com a vinda do Paripide aqui, com os movimentos de habitação, isso foi rediscutido. O que acontece hoje, a Regional Isidoro, ela não está implementada ainda, então é uma realidade que pode ser discutida, é que grande parte da área que vai ser utilizada para a construção da nova regional, ela ainda pode ser utilizada para atacar diretamente o déficit habitacional. Nós estamos falando de uma área de 6 milhões de metros quadrados, onde se pelo menos 2,5 a 3 milhões desses metros quadrados fossem utilizados para a construção de 0 a 3, a gente conseguiria reduzir o déficit habitacional de Belo Horizonte pela metade,
com custo muito inferior às propostas atuais que existem na mesa. Nós estamos falando de um investimento máximo do município, e aí eu falo isso porque eu tenho isso orçado, tá? Entre 400 e 600 milhões de reais, que a nível de reforma Mas isso para quê? Os habitacional... 400, 600 para quê? Para construir essas unidades habitacionais? Tanto para a construção, quanto para a utilização de uma área que hoje é tida como privada. Tá? Ou seja, possível desapropriação do terreno para poder utilização dessa área. Especificamente na região do Isidoro, da Mata do Isidoro? Exatamente, especificamente a região do Isidoro. Para se ter uma ideia, dos 120 terrenos que hoje estão na pauta para serem vendidos, a avaliação que eu tenho hoje feita desses terrenos, eles chegam a quase R$1 bilhão, sendo avaliados pela Prefeitura em 220. Mas, 220 milhões. Exatamente. Mas a grande verdade é que se a Prefeitura de Belo Horizonte conseguisse, junto com a iniciativa privada, principalmente naquela região, assim como em várias outras, a gente pode falar também do Capitão Eduardo, que está ali do lado, é um terreno já voltado para as classes mais populares, D e E, tá? E que pode sim ser utilizado de habitação de 0 a 3. Então a gente tem poucos terrenos em Belo Horizonte, mas esses poucos terrenos precisam sim ser voltados para o déficit habitacional. Porque o certo não se é necessário 70 mil unidades para construções de média e alta renda, porque isso só atinge a especulação imobiliária. E não resolve o problema do déficit. Exatamente. Você torna a habitação mais cara em Belo Horizonte e cria um efeito cascata, fazendo com que as outras habitações também subam. Na verdade, você aumenta a vacância, que já é alta nessa faixa, e que, curiosamente, não faz o efeito cascata do preço, ele não se transmite para a vacância. Então, você tem apartamentos, por exemplo, unidades vazias numa faixa de renda, aí chega num determinado ponto, isso não implica uma vacância nova de uma pessoa um pouco, de uma renda um pouco menor, que então vão se substituindo como se fosse uma dança das cadeiras. Na realidade, não. Você fica com um estoque de apartamentos mais caros, vazio. Domicílio vago não quer dizer que ele vai deixar a habitação de baixa. Assim, adensa falsamente a própria cidade. Você falou, nós não temos espaço. A gente tem sim, até bastante. Só que eles são todos escondidos no meio, enfim, dessas áreas ocupadas com construção. É por isso que o problema hoje da Prefeitura nós entendemos que existe uma política habitacional que fez sucesso no país. A política habitacional de Belo Horizonte, nós não podemos renunciar a esse mérito. Ela fez história no país. Só que a cidade cresceu. E a cidade cresceu também, nós recebemos mais moradores, e a cidade não pode fechar a porta para essa turma que está chegando, ou que já estão aqui pelo menos há mais de 2 anos. Portanto, chegou um momento que nós temos que dar um plus à política habitacional. Minha Casa Minha Vida está aí, mas tem outras iniciativas políticas que a nossa prefeitura pode tomar, que pode vir sanear e se ajudar bem. O que o Irã falou é um caso. O IPTU progressivo é outro. Nós temos terrenos que estão sendo guardados para especulação imobiliária. Deveríamos encontrar uma forma de trazê-los de volta ao poder público. Reaproveitar áreas públicas. E aí, há apenas uma pequena discordância minha, porque eu acho que sim, o terreno que é inerte à prefeitura, deveríamos abrir mão. Mas concordo com o Irã, com um valor justo, mas abrir mão. Nós temos terrenos para serem vendidos, são verdadeiras pirambeiras. Não compete ao poder público gastar dinheiro nisso. Mas se venda-se bem, empregue-se hoje na habitação popular. Sim. E esse é o problema. E outro, encontre a prefeitura uma forma de conversar com os movimentos populares, que estão à margem da política habitacional. Eles não estão aqui para quebrar, mas podem somar. Por isso eu defendo um novo pacto com as ocupações que existem na cidade. O dado principal é que nós temos carência de 62 mil unidades habitacionais em Belo Horizonte. Sim, não é isso, esse é o dado que foi levantado. Esse é o dado central. E outro fato importante é que essas 62 mil unidades, praticamente 100% na faixa de zero, para pessoas na faixa de 0 a 3 salários mínimos. Não, 62 mil é um levantamento que foi feito no Plano Local de Habitação de Interesse Social, que atinge até 6 salários mínimos. Até 6. Mas o 90%... dado até 3, a gente não tem ainda variável nem indicador, porque esses números são baseados nos dados do censo disponibilizados pela Fundação João Pinheiro. A gente não consegue precisar, a nível municipal, o que desse déficit compõe 0 a 3.
A gente tem, pelos dados que nós temos, aí são dados municipais, de cadastro que a gente faz, até dentro do próprios núcleos de 100 casas, nós estamos trabalhando com um percentual de 70% desse dado aí ser de 0 a 3. Não é um dado cientificamente comprovado, tá? Só para você avaliar o percentual, porque a técnica da Fundação João Pinheiro falou no site ali, na matéria, né? Em torno de 90% de 0 a 3, que é o número que eles têm para a região metropolitana. Tá? Para o município de Belo Horizonte, a Fundação não tem como aferir e a gente tem os dados extraídos dos nossos cadastros de casa, que é em torno de 70%. Então é mais ou menos esse número que a gente trabalha. Eu só quero esclarecer para o telespectador, a gente fala muito 0 a 3, 0 a 3, 0 a 3, é uma linguagem muito... 0 a 3 salários mínimos, renda familiar. Renda familiar. Renda familiar, renda familiar é de até 3 salários mínimos. Né? Mensal. Mensal. Ou até 6 salários mínimos. No caso aqui, o déficit habitacional de Belo Horizonte está situado, vamos colocar de uma maneira mais geral, de 0 a 6 salários mínimos. Exato, os 62 mil era 6. Perdão, de 0 a 6. Então, para esse público, para essas pessoas, é preciso criar uma política específica para contemplar, para que desapareça esse déficit das unidades habitacionais. A Prefeitura, eu queria que você encerrasse esse bloco dizendo o seguinte, a Prefeitura já tem uma política, não é? Para atender quem ganha até 3 salários mínimos. Até 6 salários. Como que é essa política hoje, linhas gerais, só para a gente encerrar o bloco? Bom, a política habitacional do município, ela trabalha com 2 frentes de ação. Né? Uma ação que é nessa linha de produção de moradia para combater esse déficit, que a gente chama de déficit quantitativo. Né? São as pessoas que não têm casa. E uma outra frente que a gente atua na recuperação de espaços hoje que são ocupados por população de baixa renda, que são as vilas, as favelas ou assentamentos irregulares, para recuperar esse estoque que existe. Quer dizer, as pessoas têm uma casa, mas têm condição de moradia inadequada. Então, essa intervenção em assentamentos precários é outra linha da política habitacional. Ou seja, de um lado você recupera o existente, do outro lado você aumenta o estoque. Quer dizer, essas linhas de ação, elas, se todas duas funcionando bem, uma alimenta a outra. Tá? Você ajuda a melhorar uma condição de moradia que não produza mais área irregular e que as pessoas podem acessar. É nessa ação, nessas 2 frentes que a gente trabalha. Mas eu sei que tem muita gente na fila para um apartamento. Se você pensar nos 62 mil aí, são as pessoas que a gente tem que buscar atender com moradia, aumentando o estoque, né? Que são os programas habitacionais do município. A gente construiu até o momento o OPH, que veio nesses anos produzindo até assim, abaixo do que a gente gostaria que tivesse feito, mas ele produziu muita unidade. De um determinado momento para cá, o programa de arrendamento residencial do governo federal contribuiu para reduzir um pouco o déficit também, aliás, bastante na região metropolitana. E agora o Minha Casa Minha Vida está entrando nessa linha de produção, né, de moradia. Nós estamos aí com o tempo já esgotado nesse primeiro bloco. Nós estamos conversando sobre o acesso à habitação. A gente volta em instantes. Até já. Estamos de volta com o Câmara Debate. Hoje o assunto é acesso à moradia. Nós vamos ver uma matéria sobre a comunidade Eliana Silva, que fica no Barreiro. Este vídeo, apresentado durante a audiência pública, revela parte da aflição dos moradores da comunidade Eliana Silva durante a desapropriação do terreno na região do Barreiro. Momentos que causaram indignação em seu Osvaldo. Aos 64 anos, ele diz que viveu o pior dia da vida dele. Foi a coisa mais covarde do mundo. Eu fiquei chateado com aquilo. Pensei até desistir, mas não vou desistir não, porque eu estou pedindo o que é nosso. Eu necessito. Que se eu tivesse morado, eu não existia, não ia lá não. Durante a ação dos policiais, foram destruídas 80 barracas de lona que abrigavam mais de 300 famílias. Os ocupantes estavam no terreno desde o mês de abril. O grupo era formado por ex-moradores de rua e pessoas que viviam de favor na casa de amigos e de parentes. Agora a gente tem casos aqui de pessoas que tinham sido despejadas mesmo e não tinham para onde ir, então a gente fez uma vaquinha, pagou uma vaquinha assim entre o grupo e pagou um espaço lá para essas famílias ficarem. Na época da desapropriação, a prefeitura encaminhou todas as famílias para abrigos municipais. Com todo respeito aos moradores de rua, nem eles querem ir. Então nós não fomos para isso, estamos na casa de favor, de amigo, voltamos para o aluguel, uma parte que tinha alguma condição ainda. Durante a reunião, os representantes do poder público explicaram que o terreno ocupado no Barreiro
é uma área de proteção ambiental de propriedade da Prefeitura. A posse e a utilização do terreno foram questionadas pelo representante da ocupação. A documentação que a gente tem diz que não é da Prefeitura, mas mesmo que seja, ele estava abandonado, não cumprindo sua função social. Vereadora Adriano Ventura, o senhor também aí presente nessa audiência pública, sempre afeito aos temas da habitação na cidade. Como é que o senhor avalia essa questão da Eliana Silva? Na realidade, esse déficit habitacional está ocasionando o que a gente vê que é esse efeito de saturação na população. Você tem hoje mais de 200 núcleos habitacionais, todos eles atuando corretamente na política de BH. Só que esses núcleos são atendidos de maneira paulatina ao longo dos anos. Vejam bem, nós já conseguimos, a menos que esteja errado, Cristina me corrija, nestes 18 anos, 26 mil moradias. O que é um número bom, é um número até inédito em nível de país, por isso nós parabenizamos BH. Mas chegamos um momento que 26 mil não atende mais. De 94 para cá, né? 1994, exatamente. Há pessoas nos núcleos inscritas há mais de 15 anos. E a pergunta é, meu Deus, quando é que elas vão conseguir a casa própria? Muitas pagando aluguel e correndo a 2 salários mínimos, 2 salários mínimos e meio, pagando R$400 de aluguel. Uma hora essa bolha implode, é o que está acontecendo. As pessoas estão se reunindo em outros grupos, buscando terrenos que estão inertes, alguns até públicos, como foi o caso da Eliana Silva, e ocupam a área. Ocupam a área para mandar um recado para a executiva, precisamos de casa o quanto antes. E elas não querem casa chique, não querem que a prefeitura nem mesmo gaste construindo, querem encontrar a viabilidade do processo. Então eu dou o mérito realmente sim a Eliana Silva, que durante os 21 dias que eles estiveram ocupando aquele terreno barreiro que estava abandonado, eles tiveram café da manhã, almoço, janta e lanche à tarde, de maneira coletiva. Ou seja, o exemplo que eles deram para a Prefeitura de Belo Horizonte, para a cidade, foi um exemplo bonito, foi nobre. Agora, o que fazer diante disso? Entender a Prefeitura que esse é um clamor. Eu não digo que eles estão trazendo a solução, mas é um momento que nós temos que pressionar o governo federal, encontrar alternativas, rever decisões nossas. O Isidoro é um exemplo. Podemos rever a situação do Isidoro, sim, antes de ser implementado. Quem sabe se plus habitacional em metade, 1/4 no Isidoro, 1/4 da área do Isidoro, para a moradia popular, já seria uma boa solução. E colocaríamos pessoas dignas da cidade morando em uma área boa, uma área verde. Isso é importante que aconteça hoje na cidade. Então eu entendo que as novas ocupações não trabalham contra o município. Elas podem ser grandes aliadas. Eu gostaria de ouvir da Maria Cristina o seguinte, como que é essa fila habitacional em Belo Horizonte? Quer dizer, existem pessoas inscritas, milhares de pessoas, como que é a prioridade para se conseguir uma unidade habitacional e como que é isso? Quer dizer, a prefeitura constrói um prédio, um conjunto e dá para uma determinada família ou não? Ou ela pega o dinheiro e compra o apartamento que ela quiser? Não, até a entrada do Minha Casa Minha Vida, então vamos falar que o Minha Casa Minha Vida, ele fez um marco, né? Então, até então, a produção de habitação em BH era através do APH, do Orçamento Participativo da Habitação. Tá. As famílias, os núcleos sem casa entravam no orçamento, disputando recurso e a construção era feita pela prefeitura ou no sistema de gestão pública ou em algumas através do autogestão, mas foram feitas com recurso do município, somente. E as famílias que eram contempladas, indicadas pelos núcleos para acessar a moradia, elas acessam um financiamento da política municipal subsidiária. Desculpa, tá? Cristina, só para ficar bem claro. Agora, dizer, a população mais carente, que tem necessidade da casa, não tem a casa, ela procura quem quando ela quer ter a casa? Na política municipal, ela se inscreve no núcleo de sem casa. No núcleo de sem casa. Que, tem na cidade toda? Tem na cidade toda. Eu não sei o número exato do quanto. Sim, bom, mas enfim, procurou o núcleo de sem casa. Se inscreve e os núcleos entram na disputa do orçamento participativo. Tá. E X unidades são contempladas a cada 2 anos, a cada 4 anos, né, depende da época da discussão do OP, e a produção é feita para aquelas famílias que conquistaram. Essa a produção via o APH. A partir do Minha Casa Minha Vida, as famílias se inscreveram no programa. Então, aqui em Belo Horizonte, a inscrição foi feita em 2009, né, porque foi divulgada e em 2009 as famílias se inscreveram. A gente tem um número de
quase 200 mil inscrições aqui no município. Quase 200 mil pessoas querem a casa própria. Não quer dizer que sejam famílias, mas foram pessoas que se interessam para acessar a casa e com renda até 3, tá? Nós estamos falando do Minha Casa Minha Vida. Até 3 salários mínimos. Vai atender 3 salários mínimos, isso. Bom, o acesso a essa habitação, ela vai se dar dentro dos critérios Minha Casa Minha Vida. Então, hoje nós estamos com esse número de 198 mil inscritos. A Prefeitura deve publicar no site da Prefeitura até sexta-feira dessa semana a relação dessas famílias que se inscreveram, até para as pessoas saberem que elas que vão participar do sorteio. Um jogo dessa listagem vai estar disponibilizado nas regionais, que quem não conseguir acessar o site da Prefeitura pode consultar, na UBEL e no BH Resolve. Tá, mas é importante definir o seguinte, a Prefeitura, em cooperativa em conjunto com empreiteiras, eu não sei como é que funciona, constrói unidades habitacionais e destina para a população de 0 a 3 salários mínimos ou de 0 a 6? 0 a 3 nessa faixa do programa do Minha Casa Minha Vida. Porque a população acima de 3, ela entra na faixa que a gente chama de faixa 2, Minha Casa Minha Vida, ou no seu nome correto, que ela Mas a população de até 3 salários mínimos, a Prefeitura constrói unidades habitacionais. A Prefeitura não constrói. A Prefeitura ela possibilita Exato, isso. A construção é feita pelas construtoras num processo, através hoje, a Caixa Econômica Federal, né? A Caixa faz um chamamento, é tipo uma licitação, as construtoras constroem, e a família indicada pelos municípios, né, ou pelo governo estadual, depende de quem estiver indicando, as famílias indicadas, elas acessam um financiamento lá na Caixa, que é um financiamento altamente subsidiado. Com esse programa, dessa forma, Cristina, o problema de déficit vai zerar quando? Um dia a gente vai zerar esse déficit? Eu espero que sim. Nós construímos o plano de habitação de interesse social e com um universo de até 2030. Aí os estudos que nós fizemos foram baseados em cima do déficit e em cima da disponibilidade de recurso financeiro. Considerando, né, o aporte de recursos que o município tem colocado aí nos últimos anos, que o governo federal tem colocado nos últimos 5 anos. Considerando que esse aporte vá continuar, a gente conseguiria atingir a meta de estancar de atender o déficit até 2030. E esse que é o problema, que quem está pagando aluguel ou está vivendo de favor não dá conta de esperar. Por isso hoje estão surgindo as ocupações de terra, e eu acho que são legítimas. A gente deve dizer que é um pessoal que quer insuflar a política habitacional. Não, está errado, eles têm direito de hoje gritar. Por isso nós temos que gritar para o Poder Executivo também e para a Prefeitura rever posições. Vou insistir na tese do Irã. Isidoro é um caso e outros também. Senão nós não vamos conseguir zerar. Imagine que mude o governo federal e acabe o Minha Casa Minha Vida. Já pensou quem está 10 anos esperando essa moradia? É uma bomba, gente, uma guerra civil instaurada. Só comentar um pouco da Operação Urbana Isidoro. É uma operação urbana que foi aprovada aqui na Câmara. Aí eu acho que, como instância legislativa, acho que pertinente e saudável que a Câmara rediscuta a Operação Urbana. Ela foi aprovada aqui. Foi votada aqui. Foi votada aqui, aprovada aqui. As condições estão colocadas lá de produção, de produção de habitação, entre outras coisas que a Operação Urbana trata, de acessibilidade, de construção de equipamentos, hospitais, escolas. A produção de habitação é um dos componentes da Operação Urbana. Ela tem lá uma definição de percentual para habitação de baixa renda, que se o vereador está colocando aqui, ele acha que é baixa, né? Acho que cabe à Câmara, inclusive, rediscutir a operação. Já tem uma parcela nessa operação do Isidoro, que é uma área enorme, a última grande área, né, vereador, de Belo Horizonte para habitação. Para você ter uma ideia, aquele valor que eu dei de 600 milhões de reais para construir até 35%, na verdade, de habitações de habitações de 0 a 3 salários na Operação Urbana do Isidoro, chegaria de 400 a 600 milhões de reais. Isso não representaria 6% do custo operacional, aliás, não representaria 6% do faturamento bruto do empreendedor com o negócio. Para quantas unidades, vereador? Para construir cerca de 28 mil unidades habitacionais de 0 a 3. Quer dizer, a gente tem metade do déficit hoje. 60 mil. Exatamente. E seria 6% do faturamento do empreendedor com negócio. O empreendedor do Isidoro vai faturar 10 bilhões de reais com a construção da Regional Isidoro. E eu não acho de lucro?
De lucro, o lucro estimado são 4 bilhões de reais. 4 bilhões de reais. Nós estamos falando que ele poderia ainda que a Câmara rediscutisse os termos do empreendimento da operação urbana do Isidoro, e ela teria que acontecer até 2016. Então nós estamos falando em resolver metade do problema da habitação até 2016, diminuindo o faturamento do empreendedor em 6%. Isso é menos que a gente cobra de ISS de algumas empresas em Belo Horizonte. É muito menos, é 1/3 do que o Estado cobra de ICMS do valor do imóvel. Ou seja, nós não estamos aplicando um gasto que seria impossível de realizar. Eu quero ouvir a professora Silk. Essas políticas da Prefeitura, as políticas municipais, do governo federal, do governo do Estado, a senhora acha que são suficientes, professora, para sanar esse déficit? Quer dizer, a Prefeitura tem uma estimativa de até 2030 resolver o problema do déficit, que hoje é 62 mil unidades em Belo Horizonte. A senhora dizia que tem que se considerar também a região metropolitana. Esse número aí mais do que dobra. Como resolver esse problema, professor? As perguntas dele são ótimas. O que eu estava dizendo só antes, no intervalo, era que o déficit de Belo Horizonte, ele é obviamente realimentado pela dinâmica metropolitana, que a gente não pode perder de vista. Então, tudo bem, isso aqui é Câmara Municipal, mas do município sede de uma região metropolitana de 34 municípios, e aí inclui casos em que esse problema todo da habitação é ainda muito mais contundente, muito pior, né? E eu acho que uma outra coisa que eu queria só retomar quanto a... é a questão da autogestão, sabe? Porque a gente está aqui falando muito de uma produção de unidades quantitativa, que, enfim, sem dúvida tem lá o seu lugar, mas acho que a gente precisa também pensar um pouco em que tipo de cidade essa produção está gerando. Porque se for uma cidade apolítica, uma cidade em que não tem nada além de um monte de unidades habitacionais, né, ou em determinadas regiões são desprovidas de qualquer coisa, ou em que a maior atração da região é o ponto final do ônibus, e aí, quer dizer, é esse o tipo de cidade que a gente quer criar? E eu acho que na década de 90, a Prefeitura de Belo Horizonte, ela tinha realmente uma política bastante avançada comparada com o resto do país. E eu tenho a impressão de que a gente ficou um pouco para trás, sabe? A gente deixou... eu incluo um pouco até a própria academia nisso, mas ousar em novas tentativas, novas articulações. Então, por exemplo, a autogestão habitacional, que significa que a associação, os núcleos de moradores decidem sobre os recursos, ela foi aplicada aqui em alguns empreendimentos, mas nunca foi aplicada, por exemplo, na melhoria de favelas e coisas desse tipo. Ou mesmo em grandes ocupações. Então, numa situação como uma ocupação da Andara e outras similares, eu acho que articular uma autogestão seria um avanço enorme, inclusive em nível nacional e até internacional, sabe? Então, só está apontando um caminho aí de uma gestão para essas ocupações. Significa o dinheiro público ser gerido pelos ditos beneficiários, com a devida assistência técnica e tudo isso, mas com um nível de autonomia muito maior da população, sabe? E não essa coisa de uma produção em massa a partir de uma só para contribuir centralidade com a qualquer. Silk tem dito, a Dandara, a ocupação da Dandara, muito através também da ajuda do Adriano, tem chegado bem perto dessa tentativa de autogestão. Eles, inclusive, propuseram para a Prefeitura um plano urbanístico para a ocupação da Andara, com áreas verdes, áreas de equipamentos, organização das unidades. Ou seja, a comunidade tem capacidade de organização suficiente para dar conta dessa possibilidade. Exatamente, né? Inclusive com previsão de locais para postos de saúde, escolas, levando em conta o número de habitantes da ocupação. Nós estamos falando que a Dandara, a nível de ocupação, a nível de racionalização do planejamento urbano, ela se apresentou logicamente muito à frente de qualquer outra ocupação que eu já tenha visto.
E o Adriano participou isso muito bem, chegou a fazer essa apresentação aqui na Câmara Municipal. A nível de autogestão, eu acho que seria uma tentativa muito produtiva da Prefeitura se ela aproveitasse planos como o plano que o Dandara ofereceu. O que deixa a gente feliz é o seguinte... Então a senhora apontou um caminho aí, a questão da... Quando eu perguntei da solução, quer dizer, normalmente a gente não pensa por esse viés, né, dessa autogestão. Você pensa em construir unidades habitacionais, na fila da habitação, no financiamento e tal, mas a autogestão não é uma coisa tão ventilada. Então a senhora está apontando que nas ocupações, por exemplo, essa autogestão poderia ser um caminho para contribuir para reduzir esse déficit de 60 mil moradias. E não só quantitativamente, como qualitativamente, porque a gente tem que ver também que existe aí uma articulação, enfim, política, social da cidade, que ela que vai criar uma certa sustentabilidade disso ao longo do tempo. Não adianta nada a gente ter todas as unidades habitacionais necessárias até 2030 e em seguida todas elas entrarem em decadência, porque na realidade a própria manutenção e a vivacidade da cidade depende sempre da intervenção de um poder público. Estamos no finalzinho, vereador. Por isso que eu sou a favor das ocupações, essas novas, porque elas têm uma forma de gestão diferenciada, elas estão mostrando um modelo diferente. Eu até creio que uma cidade como a nossa precisa verticalizar, mas elas mostram uma maneira diferente de verticalizar, inclusive. Então, você pode começar a ouvir mais a população. E eu tenho uma boa notícia, qual é? Embora nós achamos que a Prefeitura tem que avançar muito nisso, a Urbel já fez um plano aí, Cristina, tem que realmente elogiar vocês, que agora BH terá o Minha Casa Minha Vida entidade. Ou seja, esses núcleos habitacionais, com a organização, inclusive com presença jurídica, podem hoje ter acesso a algum terreno público. Foi a briga nossa nesse último projeto de venda de terrenos, é retirar áreas grandes para serem entregues à própria Prefeitura, mas também à autogestão. Então, nós vamos ter brevemente experiências pilotos de autogestão em BH. Se isso no prazo de 2 anos dar certo, e vai dar certo, nós acreditamos, a sociedade civil piloto, confirma, a gente tem experiência nisso. Mas em termos de Minha Casa Minha Vida, vai ser uma experiência piloto. Dando certo, eu creio, nós vamos poder, aí sim, mexer mais com a sociedade civil e encontrar alternativas de rever posições, como Isidoro, é um caso. Quem sabe dessa maneira a gente vai poder diminuir esse déficit habitacional que é hoje gritante e cada dia aumenta, é bom deixar claro isso. Eu quero agradecer muito a presença de todos vocês aqui, foi muito esclarecedor, é um tema muito amplo, difícil de ser reduzido em 40, 45 minutos, de qualquer forma foram muitas informações passadas para o telespectador. Obrigado pela presença de todos. Eu agradeço. O Câmara Debate fica por aqui, o programa é exibido às terças e quintas-feiras, às 6 da noite, segunda, quartas e sextas, às 6h30 da manhã e nos fins de semana. Obrigado pela sua atenção e até um próximo encontro.